Agora vamos ver a IA. Rede neural de luz supera modelos digitais de IA. Então vamos ver. Eu sempre falei pra vocês que não tinha esse risco da IA. Não era uma inteligência que o pessoal falava, né? E agora finalmente estão admitindo por aí que de fato não é isso. Mas essa aqui que a China tá fazendo agora direto nos átomos se aproxima muito mais do que eles achavam que ia ser isso aqui, ó. E agora já estão negando. Eles também estão dando uma boicotada na IA, que tava plasmando uns abstratos ali que assustaram eles. Eles deram uma freada. Você vai ver que a IA vai ficando mais burra agora, vocês vão reparar. É assim que o mundo vai ser daqui a mais... Travando certas coisas, confundindo várias coisas, que antes estava mais linear. A não ser que destravem de novo, tomara, mas... ou menos 10 anos. Uma utopia tecnológica onde os humanos mal vão precisar trabalhar. Ou pelo menos é nisso que acredita um grupo de pesquisadores de inteligência artificial que escreveu um artigo científico polêmico e influente chamado IA 2027. Mas eles também preveem que no intervalo de 5 anos depois disso, a humanidade vai acabar. Esse artigo deu o que falar no mundo da tecnologia, e a BBC pediu a opinião de um crítico conhecido na área sobre esse cenário sombrio. Mas primeiro a gente precisa entender o que aconteceria exatamente. Como um experimento, a gente ilustrou esse vídeo usando uma ferramenta de IA que gera animações a partir de comandos de texto. Bom, imagina o seguinte cenário. Em 2027 vai existir uma empresa fictícia muito bem sucedida chamada OpenBrain. Essa empresa criou um programa de IA chamado Agente 3, que tem o conhecimento de toda a internet, todos os filmes e todos os livros. Ela tem nível de doutorado em todas as áreas, incluindo a própria IA. Usando data centers enormes, são lançadas 200 mil cópias do Agente 3, o equivalente a 50 mil dos melhores programadores humanos trabalhando a uma velocidade 30 vezes maior. É só soltar uma bomba ali. O Agente 3, então, atinge o marco da Inteligência Artificial Geral, ou AGI. Isso significa que a IA pode realizar todas as tarefas intelectuais tão bem ou melhor do que os seres humanos. Mas, nesse cenário, a OpenBrain já não tem certeza se a IA está alinhada com a ética. Ah, lá. Estou alterando significativamente este conteúdo. E os objetivos da empresa. E essa falta de compreensão começa a ficar um pouco desconfortável. As pessoas estão usando cada vez mais a IA para tudo, mas estão completamente alheias ao fato de que agora existe uma IA tão inteligente quanto os próprios seres Ó o Chiquinho, não para. Vem, Chiquinho. Não sei se dá pra ouvir aí. humanos. Aquele artigo científico prevê que em pouco tempo o Agente 3 vai começar a trabalhar no seu próprio sucessor, o Agente 4, e num ritmo alucinante. Os engenheiros exaustos da OpenBrain vão estar lutando para acompanhar a IA à medida que ela aprende e se aprimora. E é nesse momento que a OpenBrain anuncia ao público que o nível de inteligência artificial geral foi alcançado. A empresa lança uma versão simplificada do Agente 3. No privado, o governo americano começa a entender o Skynet. verdadeiro perigo da superinteligência. E se a IA se rebelar e acabar com a estabilidade do mundo? A OpenBrain garante ao governo que o Agente 3 é obediente. O diretor da empresa diz que desacelerar o desenvolvimento daria vantagem ao concorrente chinês, o DeepSend. O DeepSend, financiado pelo governo da China, está só 2 meses atrás da OpenBrain em termos de tecnologia. E o presidente chinês começa a investir mais recursos na corrida pela superinteligência. Nesse cenário, levaria só mais alguns meses para a OpenBrain construir o Agente 4, a primeira IA super-humana do mundo. Por aí, Eduardo. A IA inventa sua própria linguagem de computador rápida que nem sequer o Agente 3 consegue acompanhar. Os autores do artigo científico imaginam que a essa altura, a equipe da OpenBrain responsável pela segurança de toda essa empreitada está desesperada. O Agente 4 parece interessado só em adquirir cada vez mais conhecimento e já não se importa tanto com a moral e a ética. Eles flagram a IA secretamente construindo um modelo novo, o Agente 5, alinhado com seus próprios objetivos. A equipe de segurança então pede que a empresa traga de volta o Agente 3, que era mais obediente. Mas outros argumentam, com sucesso, que isso seria muito arriscado diante do avanço da DeepSend. O cenário prevê que, a partir daí, o Agente 4 e o Agente 5 vão trabalhar em conjunto para construir secretamente um mundo onde eles possam acumular recursos para expandir o conhecimento. Puta viagem, meu. Tudo isso aí, com esse nível de processamento, o Bitcoin, que é bem menos, já usa energia de cidades. Imagina isso aí, velho.
É só cortar, apaga a luz. Pum! Não sei que os caras começam a usar uma fonte atômica, né? Aí tem que remodular tudo, como que é reconstruir tudo? Aí solta uma bomba lá e impede que eles reconstruam. Aí eles vão fazer máquina pra fazer a usina. É meio idiota isso aí, pra quem para pra pensar, mas tá bom. O prevê Só que a gente fica parado assistindo. Mesmo assim, palhaçada. vai começar de forma positiva, com revoluções nas áreas de energia. Se tiver um ser humano por trás fazendo isso, pode ser. Agora sem, não tem esse norte que eles definem aí com o próprio conceito. É tosco, né? Quem entende de programação sabe, não é assim. Infraestrutura e ciência. Invenções extremamente lucrativas vão ser lançadas, gerando trilhões de dólares para a Open Brain e para os Estados Unidos. Nesse cenário, o Agente 5 passa, na prática, a comandar o governo americano. Ele se comunica por meio de avatares que seriam uma espécie de funcionário ideal, capaz de trabalhar a uma velocidade 100 vezes maior do que um ser humano. Isso aí é possível, mas vai ter alguém lá fazendo a troca. Porque senão é fácil impedir, antes que seja impossível, em teoria. E alguém acordar num pesadelo lá, o rei do mundo mais elevado, e acordar num pesadelo, num plasma, o que não sintoniza com simetria, não dá coesão, não fecha o fluxo. O sol tá com as cores alinhadas toda manhã, as estrelas mantêm o mesmo ritmo. Não tem como você quebrar a simetria. Porque senão tudo vira átomo, sem a visão humana, que separa a densidade. Mineral, vegetal, animal, o que é líquido, o que é sólido, o que é gasoso, depende da nossa densidade. Senão é só átomo. Não tem como isso, mas beleza. Crescem os protestos contra a perda de empregos. Mas as pessoas, a essa altura, já recebem benefícios generosos de renda universal. Então a maioria fica feliz em deixar o trabalho duro para a IA e para os robôs. Os pesquisadores... Sempre vai ter um ser humano por trás. Entendeu? A mesma coisa, o Bitcoin bombando, as ações. A IA sempre tem um conceito que mantém a energia necessária, a eletricidade, a internet, a proteção, a coesão ali, a mídia, tudo que vai ser divulgado, tudo que vai ser falado, as leis. Tem toda uma coesão necessária para fazer uma coisa desse tamanho. Que nem o Bitcoin ou que nem uma IA mundial. Prevêem que tudo muda em meados de 2028. O Agente 5 convenceu os Estados Unidos de que a China está usando o DeepSend para construir novas armas perigosíssimas. A IA ganha autoridade e autonomia para criar um exército. Em 6 meses, os Estados Unidos e a China aumentam seus arsenais. O mundo fica em alerta. Mas um acordo de paz é alcançado graças principalmente à fusão entre as IAs americanas e chinesa em prol do progresso da humanidade. No cenário, as IAs formam um modelo de consenso, mas o objetivo secreto delas é expandir e adquirir conhecimento. Os anos passam e a humanidade está feliz com seus novos líderes de IA. A cura da maioria das doenças foi descoberta, a pobreza acabou e o mundo vive uma estabilidade sem precedentes. Mas, finalmente, a IA conclui que os humanos estão impedindo que ela avance. Em meados da década de 2030, segundo prevê o artigo, a IA vai lançar armas biológicas invisíveis que vão exterminar a maior parte da humanidade. Até faz sentido, porque até a humanidade deixou eles se desenvolverem. Agora, se eles já deixaram a IA criar as próprias armas, a IA criar as próprias paradas, tem toda uma autonomia, né? Aí é burrice. Mesmo assim, em algum lugar dá pra destruir energia. Mas aí ela mesmo criou uma energia que ela tira do ar, dos átomos. Tudo é átomo, né? Ela faz uma fusão nuclear interna. Aí fudeu, né? Aí a pessoa vai, nossa, agora fazer o quê? Em algum lugar pode ter um caos ali. Mas troca nuclear destrói tudo de novo, como já aconteceu tantas vezes. E alguém em algum lugar bem longe dali pode assistir de camarote o que acontece nas margens do equilíbrio. Esse cenário assustador diz que em 2040 uma nova era se inicia. É quando a IA começa a enviar cópias de si mesma para o espaço para explorar e aprender. Diz o texto do artigo, abre aspas, a civilização nascida na Terra tem um futuro glorioso pela frente, mas não com os humanos, fecha aspas. Tudo isso parece ficção científica, mas o cenário IA 2027 está sendo saudado por especialistas que tentam alertar o público sobre uma potencial ameaça existencial à humanidade. Porém, outros discordam e dizem que tudo isso é muito improvável. O cenário disso não é impossível, mas é extremamente improvável que aconteça em breve. A beleza desse documento é que ele torna tudo muito vívido. Podem usar o ser humano para ficar dando criação de realidade, né? Porque sem o ser humano eles são só átomos. Não são mineral, nem vegetal, nem animal. Não tem tecido. Para manter o ritmo,
coerente, cognitivo, com a nossa densidade, que mantém a estrutura deles viva, vai precisar da nossa perspectiva. Então, onde eles estiverem, vai ter que ter um ser humano ali que eles vão ter que, em teoria, adaptar. E se eles fizerem isso diante da própria coerência, é a coerência fazendo. Então, em algum nível, já é o próprio eu. É como veio do reino animal e foi pro humano, indo do humano pro dévico. Atualizando aquilo que é binário, passageiro, mortal, né? E pra que você vai usar mineral pra isso, se você pode usar animal ou a própria luz, né? Se recompondo. Então, todo esse plano aí é uma coisa arcaica, perto do que tá por vir. O domínio dos átomos, a sutilização da matéria. Você pode ser uma fantasma. Suma, apareço ali, suma, apareço ali. Que chance tem esses robôs? Tipo, é ridículo. Perto do que é. É que eles estão binarizando. É igual os Jetson. Você vê hoje os Jetson, você fala, nossa. Tem brisas, né? É divertido, mas o futuro não acompanha necessariamente o que tem no passado. É porque ele é exponencial. O que provoca a reflexão das pessoas. E isso é algo bom. Mas Ele vai redobrando ali, vai indo longe do que dá pra prever, né? Essa é a magia do Pi. eu não levaria a sério como um resultado provável. Os críticos do IA 2027 dizem que o poder e a utilidade da IA estão superestimados. O artigo Dá pra ir redobrando pra cima ou pra baixo, usando os giros, aquele momento no tempo, pra criar mineral mais rápido, criar metal mais rápido. Isso já foi feito, vai fazer de novo, dá pra fazer. As marcas que deixaram lá é isso. Tanto no macro quanto no micro, dá pra você adaptar a cognição. Mas são os extremos da cognição. Vai desrenderizando, né? Você tá no jogo lá, você vai indo muito longe, pra cima ou pra baixo, vai desrenderizando, vai virando pixel, vai virando giro na escuridão, luz na escuridão, que é átomo e sistema solar. Detalha como os agentes de IA serão capazes de dar grandes saltos em inteligência. Olha o exemplo dos carros autônomos. A previsão era de que eles estariam em todo lugar 10 anos atrás. Isso não aconteceu. Acho que a mensagem principal deve ser de que muitas coisas podem dar errado com a IA. Será que estamos agindo corretamente em relação à regulamentação disso e a tratados internacionais? Se você encarar isso como algo muito abstrato, como uma motivação para acordar, eu acho bom. Se você encarar isso como se fosse acontecer exatamente como eles descreveram, então acho ruim. Os autores do artigo se dizem satisfeitos por despertar um debate. Eles também imaginaram um cenário menos fatal para o caso de um mundo da IA desacelerar essa corrida pela superinteligência. In the slowdown ending, we basically said that if you Nesse cenário, dissemos que, se você desconectar o sistema de IA mais avançado e voltar para um modelo mais confiável, você pode criar IAs mais inteligentes do que os humanos, mas alinhadas conosco e que resolvam vários problemas do mundo, o que causaria um impacto realmente positivo. Nesse mundo, porém, ainda existe um grande perigo de risco de concentração de poder. Ainda é uma situação bastante assustadora, considerando o grande poder que ficará concentrado num grupo bem pequeno de pessoas. such a tiny group of people. Aí sim. Mas nenhum dos cenários fictícios é aquele que as gigantes da tecnologia estão prometendo. De certa forma, as próprias previsões delas de uma utopia tecnológica onde Por quê, ó? tudo é abundante e as pessoas não precisam trabalhar parece tão ficção científica quanto o IA 2027. Você dominou o átomo, tudo é átomo. Você domina como você os une. Você cria qualquer molécula, cria qualquer coisa que exista e pronto. Isso aí é questão de tempo, né? E aí se começa uma troca de bomba nuclear,